atrasado hoje. Maria, vamos, Maria. Tô indo. Essa torneira. Helicóptero, minha filha, hoje vamos comer rapidinho que a gente tá super atrasado. Olha lá. 3 dias que eu chamei o encanador, ele não apareceu, o vazamento continua. O meio ambiente agradece, a minha conta também. Você tá bem, meu amor? Acordou super cedo, Márcia? Tô ótima, meu amor. Só tenho que entregar um projeto agora cedo, a cliente vai passar de manhã no escritório. E olha, a reforma dela é gigantesca, viu? Ah, é? Vamos, filha. Tchau, filhota. Bom dia. Tchau, mãe. Tiago, você me faz um favor? Sim. Consegue o número daquele eletricista pra mim? Eletricista também? É, meu amor, pra gente consertar as tomadas lá do quarto. Ai, as tomadas do quarto. Tá bom, eu resolvo tudo isso hoje, tá? Obrigada, bom dia. Vamos, Maricota, vamos, Maricota. Seu Edmilson, minha filha, corre pro carro, que a gente tá super atrasado. Vai entrando no carro. Bom dia, seu Edmilson. Tudo bem? Vixe, é um frio danado, seu Edmilson. Frio danado. Seu Edmilson, eu tô cheio de problema na casa. Problema hidráulico, elétrico. Você não tem uns eletricistas pra me indicar, não? Seu Tiago, tem um aqui no 202 trabalhando. 202 é doutor Elcio, né? E tem um no 307. Dona Elvira. Isso. Agora eu não posso indicar porque eu não conheço eles. Agora eu conheço um que eu tenho o cartão dele, que eu garanto pro senhor que é de alto nível, o senhor vai ficar sem preocupação. O senhor tem o cartão dele aí? É, eu. O senhor me empresta? É bom mesmo. Excelente. Ô, seu Edmilson, devia ter falado com o senhor primeiro, sabe? Porque eu chamei um encanador aí, mas tem 3 dias e ele até agora não apareceu. Mas não foi eu que indiquei ele pro senhor. Não, não foi. Eu só indico se tiver procedência, se souber fazer as coisas, for competente. Não, É por isso que eu gosto de pedir indicação pro senhor. Seu Edmilson, obrigado. Eu vou levar a Maria pra escola. Tá? Tô Ok. atrasado. Mariazinha! O que é meu, eu procuro cuidar da melhor forma possível. Tem que prestar conta, tem que buscar melhores produtos, melhores preços. Então eu tenho que buscar produtos de qualidade para fornecer para o meu cliente da melhor forma possível, para ele sair satisfeito. Muito obrigado. Hein? E quando o cara está na área pública, o que eu vejo é o seguinte, que é como se o cara tivesse chegado lá, opa, cheguei, agora não preciso fazer nada durante 4 anos. Vou ter que esperar 4 anos para o cara ficar errando 4 anos até eu tomar outra decisão. Não, tem que mudar. Tem que ter um mecanismo para, se aquele cara não está fazendo o que eu quero, o que eu necessito, o que a maioria necessita, que é isso que a democracia é, a decisão da maioria, ele não serve lá. Tá errado, é um corpo estranho lá. Eu não me sinto representado por nenhum deputado. Certo. Eu mesmo, nas 2 últimas eleições, eu justifiquei. Como eu já não me sinto representado por nenhum deputado, eu até tinha dado uma ideia para mudar uma forma de representação. Porque cada estado tem uma quantidade X que pode ser de representantes, né? Colocar para os deputados um deputado virtual. Que cada estado... O que você acha disso, né? Que cada estado teria direito a ter mais um deputado. Que aí, no caso, seriam 27 deputados. Dá um partido até de tamanho razoável, né? Perfeito. E isso não é para ter força política partidária. Isso é para mostrar para os deputados como que está a ideia do cidadão referente àquela votação que vocês vão fazer. Cada cidadão, através de um aplicativo celular ou pelo computador, poderia ir lá e fazer a sua votação para o seu estado e aí mostrar. A maioria de cada estado quer o quê? Quer que seja aprovada, não seja aprovada, quais os pontos. E ali vai valer um voto. Um voto de um deputado. Eu acho virtual. Eu achei a ideia bacana. Eu gosto da ideia, porque é a ampliação da representação direta. Acho que tem outros mecanismos. Aí eu queria falar de um outro mecanismo de representação direta, talvez até para você colocar em andamento a tua ideia. Você faz parte de alguma associação? No Algum momento, sindicato não. da sociedade civil? Não. Já fiz, mas não faço mais. Hoje na Câmara tem uma comissão que é a Comissão de Legislação Participativa. Se você é de qualquer associação, sindicato, qualquer representação da sociedade civil, você pode propor uma sugestão
essa sugestão vai ser relatada e depois ela começa a se encaminhar na Câmara como um projeto de lei de iniciativa dessa própria comissão. Eu estou te dando essa ideia porque eu já queria ver também a tua ideia tramitando, né? Como uma possibilidade concreta de se transformar Mas a ideia em realidade. Se você quiser propor ideia, Perfeito. à vontade. Eu posso propor a ideia, mas eu acho que se ela vem com respaldo da sociedade, Sim, como uma ideia que surgiu de você, e que determinado segmento da sociedade foi não só incentivado, mas foi também tocado por essa ideia, claro, e manda para cá essa ideia, eu acho que é bacana, né? Outra coisa também que eu queria perguntar para você, o que você acha do voto facultativo? No momento, eu sou a favor do voto obrigatório, mas para um futuro, eu sou a favor do voto facultativo, porque a decisão de não votar, de não escolher um representante, também é uma decisão. É uma omissão, mas é uma decisão que tem influência direta no meu dia a dia, porque se eu omitir, eu estou deixando que outro faça a escolha por mim. Assim como você faz uma abstenção, você está deixando de ter a sua opinião para que outro tome decisão por você. Eu tenho a preocupação na instituição, desde já, de um voto facultativo. E explico, apesar de que o nível de abstenção nas eleições ela tem se multiplicado, ela tem se ampliado, né? Mas eu acho que o peso do poder econômico, e essa é uma preocupação, e por isso que eu acho que essa questão tem que ser melhor amadurecida, o peso seria ainda mais exercido no caso de um voto facultativo. Com o voto obrigatório, não tem essa representatividade. Quantos que são advogados nessa Câmara? Quantos que são empresários? Quantos Uma boa que são... parte. Boa parte, né? Sim. Quantos que são médicos? Quantos que são da bancada ruralista aí, que são fazendeiros? Uma boa parte. Ou representam fazendeiros. E quem é mesmo representante, vamos colocar aí de uma classe operária? Eu concordo contigo. Acho que o filtro já é conservador. Acho que no atual momento, você instituir voto facultativo, você amplia esse voto conservador. Se eu fosse convencido de que ele diminui esse voto conservador no sentido da representação, que o parlamento ia ser mais plural, com a cara do Brasil, eu teria uma outra posição. Para você ver hoje, sendo obrigatório, tem isso. Talvez Concordo. Só experiência. Ah, agora eu entendi o porquê da nota baixa em matemática. É o joguinho. Ô, Maria, corre que a gente tá super atrasado. Vamos lá. Ó, o Marcelo ali. Ei, Marcelo! Fala, Thiago. Filha, vai lá, que eu vou falar com o tio Marcelo. Presta atenção na aula, larga esse joguinho, por favor, tá? Abre aí pra ela, por Boa favor. aula, Maria. E aí? Você tá bom, Marcelo? Beleza, Tá? você? Bom? Tudo bom, ainda bem que eu te encontrei. Se por acaso não sabe de um professor de matemática para dar umas aulas de reforço aí pra Maria? Por acaso eu sei. Um moleque precisou ano passado, um cara bem legal. Bom? Pô, pegou rapidinho o moleque, passou de ano legal. Olha aí, que Vou te legal. passar o contato dele. Acho que eu tenho um contato de mais uns 2 que a direção me passou na época. Vou te passar os 3 porque aí você fica com opção. É bom ter 3 opções. Hoje em dia, quando a gente acerta de primeiro, fica até desconfiado, né? Bom, eu tenho que correr. Não esquece que hoje tem happy hour e eu sou amigo da vez, aproveita. Não esqueço, vou aproveitar. Então, 3 professores, 3 eletricistas para escolher um. E não é que a gente erra. E olha, a campanha eleitoral está chegando. Com tantos candidatos, eu não sei quando é que eu vou arrumar tempo para escolher um deles. Ainda mais escolher um que pense como eu. A gente está num cenário muito delicado e muito complicado politicamente no Brasil, que é essa falta de identidade, essa falta de se sentir parte. Eu, com o passar do tempo, acabei entendendo uma perspectiva menos partidária, mais ideológica, mais acreditar que a transformação ela precisa ser fundamentada em alguns princípios, que a gente precisa construir esses princípios humanos, solidários, e que a partir daí eu voto, por exemplo, em quem tem ligação direta com causas que eu acredito ser essenciais. Porque a democracia ela tem que ser participativa, mas ela não tem que ser participativa só na questão do voto, ela tem que ser participativa na questão da tomada de decisão diária.
que, de alguma forma, hajam pequenas câmaras, pequenos conselhos, pequenos fóruns, em cada bairro, em cada cidade, em cada estado, e que esses fóruns, essas comissões, esses vários núcleos consigam, de alguma forma, chegar a conclusões que sejam mais para todos. A democracia, ela é o caminho, ela é o que a gente precisa ter, é o que a gente precisa brigar nesse momento. O momento é muito delicado, a democracia realmente está em risco, mas que ela vai ter mais força quando a gente conseguir construir esses pequenos espaços de representatividade, porque a população, em geral, ela se sente abandonada de alguma forma. Quando você fala em democracia direta, isso é um tema que eu tenho gostado muito de estudar, assim. Até que ponto a gente não foi também maquiado e construído um processo democrático que a gente criou o hábito de apenas ir na urna e despejar o nosso voto. Então, Abner, você pegou uma questão crucial. Vamos falar de espelhos. O Brasil, ele é um celeiro de contradições. É um país cheio de potencialidades e extremamente complexo, não é, no aspecto da sua representação social. Exatamente porque a nossa história foi entrecortada. E o cidadão, a pessoa, não é, as pessoas, a vida das pessoas, não foi nunca o elemento nuclear da existência dessa representação. É óbvio, num Brasil desse tamanho, não dá para, uma vez por mês, a gente pedir, levante a mão, quem é a favor do desarmamento, ou quem é contra ou a favor do aborto, ou quem é contra ou a favor das eleições diretas já. E nós sabemos, efetivamente, que temos que ter mecanismos de representação, de delegação de representação. Como a gente realiza nos movimentos sociais, você elege o seu delegado. O deputado deveria ser compreendido assim, ele é um delegado de um segmento da sociedade, para trazer aqui a voz da sociedade. A chave do conflito, para mim, está nesse poder econômico, está nessa estrutura de poder que a gente tem que fazer um diálogo sério. Nós podemos dizer que o Congresso deveria ser o espelho plano da sociedade brasileira. E eu olhar para você e você se enxergar em mim e vice-versa. Mas, infelizmente, essa imagem é distorcida. E o que é que leva à distorção dessa imagem? O capital, o dinheiro. O dinheiro passou a ser o grande cabo eleitoral desse país e não é de hoje. Vem do Império, onde só se votava se tivesse dote e só poderia ser votado se tivesse um dote triplo. As mulheres não votavam, né? Então, os negros e os analfabetos não votavam. Era chamada eleição censitária. O Brasil, ele sempre foi um país em que não era institucionalizada a existência de castas, mas elas sempre existiram. Esse sistema último que se montou com o financiamento privado, quem tem mais pode mais. Não é? Quem tem mais pode mais. Então, qual é a grande luta? É fazer com que tenha mais voz, a comunidade na base, e que a representação seja de fato autêntica. Então tem que ter regras justas, iguais, igualdade de oportunidades, para que a democracia por delegação ela seja completamente vinculada à democracia direta. Rodrigo. Oi. Dá uma olhadinha, vê se você queria, se os cálculos estão certos. Confere pra mim que eu vou almoçar e volto rapidinho. Tá. Tá? Ué, já voltou? Eu almocei. O que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu, cara. O que foi? Acabei de bater numa BMW. Pô, uma BMW, Rodrigo. Você tem seguro? Não, não tenho. Esse que é o problema. Eu tava dando ré, a culpa foi dele. Eu dando ré, na hora que eu olhei no retrovisor, pumba. Minha roda tá empenada, o pneu foi pro saco, a traseira arrebentada e eu não tenho seguro, pô. BMW, cara. Tiago, e agora, cara? Pois é, você não tem um advogado pra me indicar, alguma coisa assim, não? Cara, advogado não tenho. Tem um lanterneiro bom, pode ajudar. É, eu vou precisar. Arruma um contato dele pra mim. Deixa eu ver aqui.
eu tenho uma proposta para mudar esse cenário político em nosso país. Vamos reduzir a quantidade de partidos, vamos enxugar, vamos deixar 2 partidos, oposição e situação, porque dentro de Câmara e de Senado só tem 2 partidos. Ou você é opositor ou você é da base do governo. Até para baratear as eleições, fazer um voto distrital majoritário, gente que conhece o seu distrito, conhece o seu povo e tem essa aproximação. Não dá. Infelizmente não dá. Tem que avisar ele, que ele vai ter que comprar outra roda, que essa aqui está condenada, amassou muito. O meu projeto é reduzir a Câmara, reduzir em 50%. Brasília nós temos 8, cairia para 4. São Paulo nós temos 70, cairia para 35. Em todos os estados, nos 27 estados do país, reduzir em 50%. Quantidade de deputados, reduzir em 1/3, quantidade de senadores. O senhor não acha assim que nós temos uma Câmara muito inchada, com muitos deputados? Quando você pensa no total, parece um número grande, realmente. E tem que se pensar como otimizar esses custos, ou seja, como diminuir os custos para valorizar a representação, para valorizar a atuação parlamentar. Então, o que parece muito quando se junta o país todo, quando se vai de estado a estado, você acaba vendo que é importante ter representantes para poder estar ligado a cada uma das regiões. Com o voto distrital, majoritário, 2 partidos políticos, aí o deputado vai ser um representante de fato do povo. Ele vai trazer os problemas do seu povo para dentro da Câmara para ser debatido. Eu defendo uma redução no número de partidos, agora que também não chegue ao extremo do bipartidarismo, de você ter apenas 2. Eu acho que é pouco. Se a gente pudesse ter um sistema que reduzisse para cerca de 8 partidos, você daria a todo cidadão a oportunidade de escolher, para que você desse ao eleitor também um conforto para não dizer, se não for um, é o outro. O sistema distrital, ele é bem-vindo, porque ele vai dar a cada região um representante, mas que a visão não seja aquela de estar ali resolvendo os problemas locais, a ponte que quebrou, o calçamento que não saiu. Isso o vereador e o deputado estadual eles fazem. Eu acho que é importante, e o Brasil tem carência disso. Pessoas que pensem os rumos que a nossa nação precisa tomar. E voto em lista? O que é que o senhor tem a dizer do voto em lista? Eu sou contra o voto em lista. Eu acredito que o voto em lista ele não permite a oxigenação da política. Essa capacidade de você deixar que o cidadão escolha da melhor forma quem é o seu representante. Cada partido vai apresentar uma lista de deputados, vai lá, 10, 20. Aí o que eu vou votar está lá em 10º colocado. Quem tem prioridade? Quem tem mandato. A proposta do voto em lista é isso. Né? Isso. Aí nós vamos acabar com a nossa Constituição. Desvirtua totalmente Não, a nossa escolha. Constituição, no artigo 1º, todo poder emana do povo. O voto em lista, o poder não emana mais do povo. Nós não vamos mais votar em quem a gente quer. O que eu defendo para a mudança do sistema político brasileiro é o voto majoritário. O voto majoritário é aquele em que entram os mais votados e ponto. Se acaba com a ideia da coligação proporcional, aquela história que o brasileiro não entende, que é como é que aquele deputado que foi mais votado perdeu a vaga para um que teve menos votos. Ninguém entende, o cidadão brasileiro se pergunta, se questiona, e isso acaba gerando uma falta de legitimidade da representação. É o que muita gente chama do efeito Tiririca. Por quê? Porque como o Tiririca foi muito votado, meu amigo Tiririca foi muito bem votado lá em São Paulo, o partido dele teve o direito de fazer mais 4, 5, 6 deputados, mas que tiveram 400 votos, 1.000, enquanto outros que tiveram 50 mil votos não entraram. E isso o cidadão diz, como é que está lá uma pessoa que não me representa? E botar ali uma barreira para o legislador, ele não vir para o executivo. Eu votei nas propostas dele, nas ideias, ele foi para o TCU, por exemplo, e entrou um suplente que eu não sei nem quem é. Suplente, se é da coligação, se é do partido, então era botar essa barreira. Deputado é deputado, senador é senador, fica proibido. Essa é uma boa. Eu concordo, eu sou contra a figura do suplente. A gente tem que definir o que é política. Política é o quê? É contribuição? O senhor está aqui dando a sua contribuição, está emprestando seus conhecimentos ou é profissão?
Tem a história da nuvem, né? O que é política? Política é igual a nuvem. Você olha para uma nuvem, ela está de um jeito, baixa a cabeça, olha, ela está de outro jeito. É a nossa política. O que foi que Aristóteles disse da política? 2 palavras. Política é arte e ciência. Arte, dom, e ciência para você debater os assuntos. Sabe o que é que eu tenho escutado muito das pessoas? Pouca gente pouco se importa com que sistema político vai valer. O que precisa mudar são os princípios, são os conceitos na política. A nossa democracia tem que ser feita com mais transparência e com mais coerência. Tô tranquilo lá, tô gostando de dar aula. Eu nunca tinha pensado nisso, mas tô gostando. É, né? E você, tá legal lá Tá no bem, trabalho? o escritório demanda danada, cara. Trabalhando muito. Todo. Olha o Thiago aí. Olha ele aí. Olha, Thiagão. Então, E aí? estamos falando sobre... Falando sobre nada. Humanidades, Falar nisso, quando são as eleições, hein? Cara, 2 semanas, né? 2 semanas? Daqui a 2 semanas. Nossa, não parei um minuto pra pensar em quem que eu vou escolher. Eu também não, cara. Não, Marcelo, não me fale em escolher hoje, não. Não, escolher não. Vou contar para vocês. Há 3 dias, eu chamei um encanador que não apareceu até agora. Aí tinha um problema elétrico, pedi indicação de 3 eletricistas. Você me indicou 3 professores de matemática. Olha o tanto de gente que eu tenho que escolher. E eu não sei se esse povo tem compromisso, eu não sei se vai dar certo. A gente tem que buscar referência, enfim. É difícil escolher, né? É difícil. E a gente não sabe qual é o compromisso desse pessoal, sabe? Não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai se arrepender depois. Só de pensar que daqui a 2 semanas eu vou ter que escolher um deputado entre tantos, eu fico cansado. Aliás, eu estou exausto. Mas vamos falar de coisa boa, né? Isso. Sabe que domingo tem Fla-Flu, né? Vai ser lá em casa. Sim, aí a escolha tá fácil, é Flu. É Fla! Não é Flu. Acontece que eu sou Botafogo, né? Então aí você torce pro Flu em consideração ao amigo. Não vem complicar meu dia. Não vem não, que já começou complicado na hora do almoço. A BMW. BMW? Do que vocês estão falando? Bati o carro. Bateu o carro? Bati. Que isso, Thiago? Você era o amigo da vez, hoje não podia. Pois é, era o amigo da vez. Felizmente consegui escolher um advogado de família que eu acho que vai resolver tudo. Quanto ao amigo da vez, fica tranquilo, é uma longa história e depois eu te falo. Vai dar tudo certo. Zé, me dá um suco de laranja? As escolhas do dia a dia. Em tantos dias do ano. E a gente toma tanto cuidado para não errar nessas escolhas, ou pelo menos para não se arrepender. Mas será que a gente toma tanto cuidado assim na hora de escolher em qual deputado vai votar? Deputado federal, aquele que vai nos representar lá na Câmara dos Deputados? Você já parou para pensar por que a gente faz assim? Pois eu parei para pensar hoje.